Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, seu Luciano. Botou um ventilador aqui pra mim. Ei, Cláudia, boa tarde. Marilene, boa tarde. Fabiola, boa tarde. Eu preciso de óculos. Jandira, boa tarde. Semana passada eu entrei muito atrasado, né? Então não deu para cumprimentar todo mundo, de verdade. Fernando, um abraço para Margarete. Cláudio, um abraço pro seu pai e pra sua mãe. Fernando, a Margarete tá junto, né? Então tá bom. Fabiola, um abraço do Alisson. Jandira, um abraço pro Ricardo. Marilene, um abraço pro João, pro Matheus. E aí, Ricardo, beleza? Cumprimentei esse Jandira lá em cima. É a Marilene, eu sei que é a Marilene. Boa tarde, Bernadette. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ei, Beth, boa tarde. Tudo bem com você? Um abraço a Luciana, Luizinho. Um abraço para você. Daqui a pouco nós vamos começar. Só estamos aguardando um minuto ou dois para a gente conversar. Boa tarde, Darcy. Tudo bem com você? Um abraço para Adelaide. Estão me ouvindo bem, né? Obrigado, Bernadette. Nós vamos. Ei, Luciana, boa tarde. Boa tarde, minha irmã. Ela cumprimenta a todos, assim como nós estamos fazendo. Nós vamos falar hoje sobre esperança, sabe? Então, é com esse sentimento que nós daqui a pouco iniciaremos, que a esperança da mensagem chega a cada um de nós como precisamos recebê-la. Ei, Rosa, boa tarde. Um abraço no Nivaldo. Com esse sentimento que nós esperamos que cada um receba essa mensagem, sabe? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que essa força que nos une seja também a força que nos fará dividir as oportunidades de trabalho, de aprendizado com os irmãos ao nosso redor. Que esse amor floresça em nossos corações e nos corações dos irmãos que caminham conosco nessa jornada que chamamos vida. Pedimos que nessa tarde os nossos lares sejam abençoados pelas energias protetoras dos irmãos que aqui estão e ao final dos trabalhos possamos todos nós buscar o equilíbrio, alcançar o equilíbrio que tanto necessitamos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Boa tarde, Sara. Um abraço para os meninos, para o seu marido. Fátima, boa tarde. Wagner, boa tarde. Manda um abraço para Simone, para mim, por favor. Então, algumas semanas eu venho falando com você sobre uma pessoa chamada Jacobson Trovão. E eu estava ouvindo uma palestra dele hoje e eu nunca tinha prestado atenção no final da palestra dele, onde que ele diz o seguinte:
que ele está fazendo uma, uma, uma entrega, né? Fazendo um estudo do livro dos médiuns, e que o livro dos médiuns era a forma, o estudo era a forma que ele tinha de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Então, eu resolvi seguir o que ele diz, né? Tem muitas pessoas agora, por exemplo, lá no núcleo, trabalhando em favor do bazar que vai ter amanhã, por exemplo, né? E elas também trabalham, né, transmitindo esperança, alegria, né, e conhecimento, né? Conhecimento adquirido através da prática da caridade. Então, o que eu posso entregar a vocês hoje seria isso, né? Entregar um pouco daquilo que eu estudei durante a semana para transmitir a cada um de vocês um pouco de esperança, um pouco de conhecimento e um pouco de alegria, né? Boa tarde, Jeane. Seja bem-vinda. O tema da tarde, como nós escrevemos, né, é sobre esperança, né? Nunca perca as esperanças. Mas a esperança, ela não caminha sozinha, né? A esperança, ela anda com um grande sentimento, que é a fé. Tanto que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E é sobre isso que nós vamos tentar passar para vocês com um pouco de sentimento, né? O conhecimento passado simplesmente por ser conhecimento ajuda, mas o conhecimento passado com sentimento, com um desejo de que vocês possam recebê-lo em seus corações, esse é o resultado dos ensinamentos de Jesus, que chega a cada um de nós, né, todos os dias, de variadas formas, em palestras presenciais ou palestras hoje virtuais, né? Uma grande empresa vai abrir uma filial, sabe? Ela começa anunciando no jornal que formará uma equipe de 300 funcionários. Ela abre as inscrições, diz que precisa do currículo, que cada um que for se candidatar, ser um dos funcionários dessa empresa, ela deve vir nos dias seguintes e entregar o currículo. No dia seguinte, 15 mil pessoas entregaram o currículo. Isso só no primeiro dia, né? Para 300 vagas, 15 mil pessoas entregando. Mas não só entregando, mas também depositando as suas esperanças naquele emprego. Então, que força é essa que move as pessoas na direção de um futuro que eles nem sabem se vai dar certo? Porque esperança é um sentimento por um futuro incerto, na verdade. A gente tem a esperança, né? E a esperança às vezes não é correspondida, então ela tem que ser alimentada por alguma coisa. O que alimenta a minha esperança é a minha fé, né? Isso dizendo que a fé simplesmente sem esperança, ela não é esperança. Mas a fé com esperança, aliás, a esperança com fé, ela já fica mais firme e forte. A esperança ela já foi falada muitas vezes e já era um sentimento conhecido lá na Grécia Antiga, tanto que existia uma deusa chamada Esperança, né? E as pessoas oravam, pediam a ela, né, um sentimento, é, uma divindade, a esperança. Então, naquela época, existia até uma história, né, da mitologia grega, dizendo que Prometeu, que era um titã, ele deu aos homens o fogo, roubou o fogo de Zeus e entregou o fogo de Zeus aos homens. E Zeus ficou com muita raiva de Prometeu. Mas ele não tinha como se vingar de Prometeu e quis se vingar dos homens. E o que Zeus fez? Criou a mulher. Criou a mulher, chamada Pandora,
e deu a ela um presente, uma caixa misteriosa. Deu a Pandora uma caixa misteriosa, e Pandora, recebendo aquela caixa, né, assim como a Eva comeu o fruto do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Pandora não resistiu e abriu a caixa, né? Não resistiu à curiosidade e à tentação. E abriu a caixa. E da caixa saíram os males da humanidade, né? Como a, a doença, a inquietação e a loucura. Mas antes que todos os sentimentos saíssem, ela fechou a caixa. E sobrou dentro da caixa um único sentimento, chamado esperança, que torna que é o único antídoto que torna a vida suportável às infelicidades da vida. Para você ver, para nós vermos, né, para nós entendermos que já naquela época a esperança era um sentimento que torna a vida suportável. Tornar a vida suportável, porque quando nós perdemos a esperança, nós muitas vezes desistimos dos nossos objetivos. Esperança vem da palavra esperar, que vem do latim chamado sperare, que é um sentimento que nos leva a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas por hoje, pelo presente. Então, é, é, condições melhores. Isso é importante que a gente tenha como objetivo. Esperança é um sentimento positivo. E eu ouvi durante essa semana, nos estudos, que existe esperança positiva e esperança negativa. Então eu espero pelo sucesso daquela pessoa, eu espero que aquela pessoa passe mal, ou eu espero que aquela pessoa ou que eu consiga algo que seja ruim. E diziam ou dizem que isso seria considerado uma esperança negativa. Mas quando nós pensamos em esperança, que vem a palavra esperar, é quando nós esperamos que algo bom aconteça em nossas vidas, né? E eu discuti um pouco comigo mesmo, dizendo assim, quando o suicida desiste de viver, ele tem a esperança de não encontrar nada do outro lado. Mas ele se engana e ao chegar do outro lado, ele encontra a continuação da vida dele. E ele vê que tudo aquilo que ele planejou, né, esperando não encontrar nada do outro lado, foi inócuo, não adiantou de nada. Então, esperança é algo positivo. E o oposto de esperança, segundo inclusive Francisco de Assis, naquela oração, ele diz: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então, o que moveu o suicida não foi uma esperança negativa, foi um desespero, foi uma falta de fé, foi uma falta de perspectiva, foi uma falta de confiança. Nunca uma esperança negativa. Esperança é positiva. Esperança significa confiança, um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Mas nós vamos conversar muito sobre isso hoje, sobre esperança, sobre óticas diferentes, para a gente tentar entender como que nós podemos fazer em nossas vidas, às vezes para bagunçar as nossas vidas e às vezes para corrigir os nossos caminhos.
Porém, né, como nós já dissemos um pouco anteriormente, por ser a esperança um futuro incerto, necessita da fé. E a fé é onde a gente pode apoiar uma frase que nós dizemos: eu confio, eu sei, né? Mas que depende ainda de circunstâncias externas. Então, eu tenho esperança que meu time venha a ser campeão, mas o que acontece é que eu dependo de fatores externos. Eu dependo que os jogadores ou que os atletas cumpram a sua missão para que eu e a minha esperança seja é, 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 seja é, alcançada. Então, eu faço uma pergunta para mim, fiz uma pergunta para mim e faço essa pergunta para vocês também. Se a esperança é um sentimento que nasce dentro do coração, como que eu vou explicar para uma pessoa que chega perto de mim, chorando, dolorida, com sentimentos de profundo pesar, e como que eu vou explicar esse sentimento para essa pessoa que eu vou usar? Eu vou usar a razão ou o coração? Como que nós conversamos com essa pessoa? E respondendo a pergunta que eu mesmo fiz para mim, né, quando uma pessoa me procura num estado de necessidade, procurando auxílio ou procurando simplesmente um ombro para conversar, eu procuro falar para essa pessoa com o meu coração primeiro. É o coração dela que está sofrendo. É o coração dela que está sentindo. É o coração dessa pessoa que está chorando. Isso, Rosa. Ei, Tânia, boa tarde para você. Boa tarde para as meninas. É o coração. Exatamente. Porque somente nós podemos conversar de coração para coração. Passada aquela primeira etapa, nós podemos até usar a razão. Mas a primeira forma de nós socorrermos uma pessoa é abrirmos e recebermos o coração daquela pessoa, né, junto com o nosso coração. E de coração para coração, nós permitirmos que aquela pessoa desabafe com a gente, por exemplo. Assim como nós esperamos que pessoas que a gente procure recebam o nosso desabafo com seus corações abertos. Divaldo já uma vez disse numa palestra que ele nunca viu um cientista consolar uma mãe que acaba de perder um filho. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Não é certamente a ciência que consola. O Espiritismo é um conjunto triplo. Ciência, filosofia e religião, em que encontramos na religião a parte consoladora. As palavras que foram ditas pelo Cristo, não pela boca do Cristo, mas pelo coração do Cristo, porque sim, o coração fala, gente. Muitas vezes não é a boca que fala, muitas vezes não é a razão que fala. Nós acreditamos muito que o coração também fala, e fala alto para uma pessoa que está sofrendo. Boa tarde, seu Vitor. Seja bem-vindo. É o coração que fala para essa pessoa. Então, o Cristo mais conversava com o coração do que com a razão. Embora ele chamasse a atenção, sim, daqueles que precisavam ser chamados a atenção,
mas ele usava um sentimento profundo de amor, mesmo para aquelas pessoas que precisavam ser chamadas à atenção. O Evangelho todo é um poema de amor profundo pela humanidade. E não poderia ter vindo de alguém que amasse menos a humanidade do que o Cristo. Aquele que ouve com o coração está ouvindo com o Evangelho nas suas mãos. E são a prova de que o Evangelho está presente em todas as etapas da nossa vida. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa frase lá dizendo: o Evangelho é um poema de amor profundo pela humanidade. Aquele que ouve com o coração fica repleto de esperanças e se entrega a esse convite. Convite esse que Jesus fez, dizendo: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Convidando aos corações necessitados a ir até ele. E muito bem, quem participou da palestra de quinta-feira, né? O que estava falando na palestra de quinta-feira no Fonte Viva dessa semana? Lição número 5. A pergunta da lição número 5 do Evangelho é: consegues ir? Porque Jesus chama: vinde a mim. E nós conseguimos ir? Ou estamos presos às coisas da terra? Ele diz: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Mas aí, o que nos prende à terra que não faz com que a gente vá ao Cristo? As coisas da terra. E muitos de nós, às vezes, nos desesperamos. Por quê? Porque não conseguimos nos livrar ou não conseguimos nos equilibrar com aquilo que a terra nos dá. E aí vem, muitas vezes, o desequilíbrio acompanhado do desespero, acompanhado das dores, acompanhado das revoltas, acompanhado de um tanto de sentimentos negativos que tiram a nossa esperança. Boa tarde, Marlene. Boa tarde, Glaucia. Um abraço para vocês. Todo cristão atento aos ensinamentos do Cristo se entrega a essa passagem. Mas se não estivermos atentos, nós não vamos. Por isso que nós temos, às vezes, que repetir esse ensinamento muitas vezes: vinde a mim. Né? E eu até sei quase que de cor esse ensinamento, né? Que fala: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Esse repouso é aquele necessitado que chorou tanto e precisa de um ombro, precisa de um colo. E o Cristo oferece esse ombro, oferece esse colo. E nós somos convidados a ir até Ele. Mais tarde a gente vai conversar sobre isso um pouco. Eu assisti. Também tem um outro, né, ensinamento do Cristo que diz assim: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. É outro ensinamento do Cristo Consolador, dizendo que não é só aqui a casa do meu pai, a casa, o reino. Não, ele nos oferece o reino de Deus, mas ele nos oferece também o reino dos céus. E para que isso aconteça, ele pede que os nossos corações não se perturbem com os acontecimentos aqui da terra. Que tenhamos fé, que acreditemos em Deus. Se muitas vezes nos prendemos pela falta das pessoas em nossas vidas, se muitas vezes nos prendemos às necessidades e às misérias, é claro que deverá haver e haverá de ter alguém que nos socorra ou nos receba com carinho, com amizade.
Mas sempre nós recebamos esse carinho e essa amizade, não descrendo que foi Deus que enviou essas pessoas para nós para nos consolar. E Deus, muitas vezes, nós esperamos de Deus a felicidade do mundo, mas Deus espera de nós que nós venhamos a trabalhar nessa própria nossa felicidade, na nossa felicidade. Eu queria falar de uma médium nova, sabe? Que eu conheci essa semana. Essa médium chama Mayra Rocha. Se alguém conhecer, por favor, fala para mim se assistiu algum vídeo dela. Ei, Regina, boa tarde. Mayra Rocha. Ela faz um trabalho que o Chico fazia, né? Na metade da vida dele para frente, quando ele já havia escrito muitos livros, e ele resolveu falar com Emmanuel que ele faria cartas consoladoras, né? Essas cartas consoladoras se resumiam no seguinte ponto: as pessoas iam ao centro espírita do Chico, né, necessitadas de ouvir uma palavra daqueles que haviam partido. E o Chico, muitas vezes, trazia através dessas cartas, de vários livros, mais de 100 livros escritos, né, mais de 100 livros escritos só sobre as cartas que os filhos mandavam para as mães, né? Essa médium, ela trabalha em Brasília, né? E ela faz esse trabalho. E eu assistindo aquele vídeo, nossa, quanta emoção. Eu acho que eu chorei junto com as pessoas que estavam junto lá, porque quando ela falava, fulano, quem está aí? Fulano, e ela falando, né? Conversando com os espíritos na frente de todo mundo, ela dizia assim: quem é fulano? Quem é ciclano? Olha, fulano está aqui, né? E está mandando um abraço, falando para você não chorar, para não sofrer, para não. A Jussara conhece já, tá vendo? A Fabíola também conhece. Ela é um espetáculo, bom, pelo menos assim. Se o meu coração se tocou muito e eu chorei mesmo, e eu consegui, é, é, foi para mim tão lindo, tão emocionante, que só aumentou minha fé nessa religião que eu professo, que é o Espiritismo. Ver no rosto daqueles familiares a emoção do reencontro só me fez crer nesse trabalho que eu estou realizando e que nós realizamos dentro do Espiritismo, que é uma doutrina consoladora. O rosto de uma mãe feliz em receber notícias de sua filha desencarnada aos 4 anos de idade por câncer. A menina, ela chamava Lígia, se eu não me engano. Ela ficava brincando no palco, né? Lá. E a menina falava assim: Lígia, quieta aí, menina, né? Aí uma folha voava, né? Tá, voou uma folha no meio da, 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 da palestra, né? É, é, é muito emocionante. E eu cheguei a uma conclusão quando eu estava assistindo essa palestra, né? Que eu não acredito no Espiritismo. Não, eu não acredito no Espiritismo. Eu sei que o Espiritismo existe. Eu sei que há espíritos, eu sei que eles se comunicam conosco, eu sei que a vida continua após a morte, eu sei das pluralidade das existências. Eu não preciso acreditar mais no Espiritismo. Depois desse dia, realmente, eu não preciso mais acreditar no Espiritismo. Por si só. Hoje ainda eu vi mais um vídeo de uma motoqueira que morreu num acidente de moto, mandando uma carta pro namorado dela. E o namorado dela na plateia, chorando. É realmente
uma forma de dar esperança. E o Chico dava essa esperança às mães. E o Chico dava esse sentido da vida. Dia desses eu assisti um vídeo da Hebe Camargo, que havia recebido do Chico também uma carta do seu filho. Assisti um filme, As Mães de Chico Xavier, se eu não me engano é o nome do filme. Então eu senti que o trabalho do Chico não era somente voltado às mães, aos parentes que sofriam. Ele era voltado para todos nós. Porque se ele atendia uma mãe, mas outra não atendia, ele não conseguia atender. Essa mãe que não tinha sido atendida, era atendida da mesma forma, porque via que as mães eram socorridas. Então, aquilo dava uma esperança de que o filho que havia partido mais cedo, por acidente, ou por crime, ou por morte de doença, ele estava lá, ele só não tinha conseguido mandar uma carta, sabe? Cartas consoladoras. Mesmo que nós ainda não tenhamos passado, e nem sabe, quem sabe se passaremos ou não por essas dificuldades, a certeza da continuação e da imortalidade do Espírito é muito grande. E é por isso que o Espiritismo é o Cristo, é o Consolador prometido, sabe? Mas nem sempre foi assim. A esperança, né? Ela era considerada uma divindade, ela só foi considerada uma virtude a partir do cristianismo, quando Jesus chegou na Terra. Então, foi Paulo que escreveu pela primeira vez sobre a virtude, né? A fé, a esperança e a caridade. Paulo também nos fala numa carta aos Tessalonicenses da seguinte forma: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Embora a esperança seja um sentimento, tudo que se desenvolve, agora que nós vamos conversar da parte científica, né, um pouquinho da parte científica da palavra esperança e do que acontece em nossos pensamentos. Antes de mais nada, né? Embora a esperança seja um sentimento, tudo que desenvolve após ocorre nas nossas cabeças. Isto é, nos pensamentos. Raciocinamos, usamos da razão em cima do sentimento da esperança, e essa razão nos traz em desequilíbrio o desânimo, o desespero, mas em equilíbrio nos traz o ânimo, a coragem e a paz. E Emmanuel termina esse texto lá do Fonte Viva dizendo: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, eu estava até comentando com uma irmã hoje que nós íamos falar um pouco sobre o pensar, né? Sobre pensamento. Eu mudei a página sem precisar mudar. Dá licença, vou voltar aqui. Nós precisamos comentar algo muito importante, né? E vocês vão entender isso daqui a pouco. Por que nós temos que comentar isso no final da explicação? Pois vamos falar de pensamento, frequência e sintonia. Então, cada um de nós tem uma razão, um porquê, ou um sentido que é o seguinte: o espírito pensa. O espírito simplesmente pensa. Para falar, ele precisa do corpo. Mas o espírito essencialmente é pensamento e vontade. Então tem uma frase no
no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, no Livro dos Médiuns, não sei, que diz assim, que o pensamento e a vontade para o espírito é igualzinho às mãos para o corpo humano. Através do pensamento e do espírito, através do pensamento e da vontade, as coisas se realizam no plano espiritual. Através das nossas mãos, as coisas se realizam aqui no plano material. Então, vocês já ouviram falar que o pensamento tem peso, cor e cheiro? Tem. O pensamento tem peso, cor e cheiro. Quando alguém pensa, esse pensamento, que para nós é invisível, nós não os vemos, no plano espiritual é diferente. Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 28, nos diz o seguinte: nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Nossos pensamentos têm peso, é matéria e atua nos fluidos que estão nos rodeando. O pensamento somente é abstrato. O que significa abstrato? Não tem forma. Somente no plano material. No plano físico, porque no plano espiritual, nossos pensamentos são definidos como reais. Aquilo que nós pensamos tem forma, tem cheiro. Eles são definidos como real. Os nossos pensamentos são aquilo que nos define. Certamente também, por diversas vezes, nós já ouvimos falar que deveríamos cuidar dos nossos próprios pensamentos, não é? Então, vocês já ouviram alguém falar assim, olha, cuida dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem te levar ao desequilíbrio. Alguém já foi chamado a atenção sobre isso? Que é o pensamento que nos leva ao desequilíbrio? Porque nós podemos ficar fazendo nada a vida toda dentro de casa, mas os nossos pensamentos vão voando, né? E eles, muitas vezes, a nossa imaginação, ela é fértil, né? E tem um terreno bem fértil, que muitas vezes não recebe sementes boas, tem sementes ruins nesse terreno. Nós já ouvimos falar, não sei se vocês já ouviram falar, que pensamento é vida, né? Pensamento é energia viva. E que ao pensar, nossos pensamentos têm uma frequência, e essa frequência pode ser alta, se os nossos pensamentos são bons, elevados, ou então ela tem uma frequência baixa, se os nossos pensamentos são negativos, são ruins, são de baixa qualidade, né? E que a partir do momento então que pensamos, esse pensamento emite uma certa frequência, e nós nos sintonizamos com aquilo que nós estamos pensando, com o objeto do nosso pensamento. Então, por exemplo, eu penso agora, nossa, que vontade de comer uma maçã. E eu começo a pensar na maçã. Eu penso tanto na maçã que ela aparece aqui, lá do outro lado. Não é aqui não, ela está aqui. Eu penso no sabor que é a maçã, eu penso no cheiro da maçã, eu penso na vermelhidão da maçã, e ela começa a me rodear, aquela maçã. E eu começo a sentir minha boca, começa até a salivar de vontade de comer maçã. Sabiam que isso é possível? Se nós pensamos então positivamente, o objeto gerado pelo nosso pensamento é bom. Mas se nós pensamos negativamente, o objeto gerado
pelo nosso pensamento será ruim. Como nós pensamos a todo instante temos nossas criações mentais, ok? Entendido? Se nós pensamos todas as horas, até dormindo nós estamos pensando, até quando nós falamos não estou pensando, nós estamos pensando, e o pensamento, a todo momento nós somos envolvidos por nossas criações mentais. E nem sempre nossas criações mentais são equilibradas. Segundo Emmanuel, no mesmo livro Roteiro, capítulo 28, essas criações mentais passam a existir de acordo com as nossas ideias, nossas aspirações, nossas invocações e nossos apelos. Mas depende muito do quê? Dos agentes de indução. Eu falei, o que são agentes de indução? Palavra complicada, né? Agentes de indução. Então, eu usei o exemplo para explicar o que seja agente de indução. Então, por exemplo, eu posso induzir alguém a fazer algo errado. Ou eu posso induzir alguém a fazer algo certo. Neste momento, eu estou sendo um agente de indução para aquela pessoa. Então, lembra o que eu estou falando. Um obsessor pode induzir alguém a ter ideias tristes, depressivas, levando essa pessoa a sofrer. Um obsessor está fazendo um papel aí de agente indutor. O pensamento é uma arma muito perigosa, mas é uma arma também muito boa, né? E o pensamento ele não pode ser simplesmente descartado, ele existe. Então, seu Vitor, ele pode ser um aliado muito importante na nossa recuperação. Principalmente quando nós falamos de esperança, né? Porque muitas vezes essa falta de esperança não foi um obsessor que nos levou a ter falta de esperança. Fomos nós mesmos que criamos isso através da nossa imaginação. E nós estamos chegando nesse assunto. Por exemplo, a internet, os jornais, as revistas são agentes indutores, que levam notícias para a população em geral e podem levar esperança a uma multidão de pessoas, quando traz notícias boas. Ou pode levar ao desespero todo um grupo de pessoas, quando traz notícias pautadas somente em crimes, assassinatos, sem uma notícia boa qualquer. Então nós temos o pensamento, nós temos a frequência do pensamento, né? Nós temos os agentes indutores, quer dizer, as ideias que vão correndo ao nosso redor, e com isso, depois disso, né, nós temos a sintonia, porque o agente indutor trabalhou em nós e nós começamos a entristecer. Isso vai gerar sintonias ao nosso redor de entristecimento e nós vamos atrair para o nosso redor pessoas tristes. Assim como se eu atuar de um jeito bom na minha vida, se eu atuar com um pensamento bom e eu tiver um bom agente indutor, uma leitura saudável, o Evangelho segundo o Espiritismo, culto no lar, os agentes indutores que eu estou permitindo que cheguem a mim são bons. E tudo que vai se formar ao meu redor, sintonizando com meus pensamentos, são coisas boas. É importante que nós tenhamos a ideia do que acontece ao nosso redor para a gente entender por que eles falam. Tenha esperança, confie sempre, não desista. Eles estão induzindo a todos nós a formarmos um campo ao nosso redor de proteção. Um capacete da esperança que Emmanuel fala. Né? Tem aquela música, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? O que se chama isso? Chama-se imaginação. Quando o pensamento voa. Sabe? Todos nós, às vezes, passamos tempos usando nossa imaginação. Às vezes, passamos horas e horas pensando sobre o mesmo assunto.
Um longo tempo gasto sendo utilizado somente para aquele assunto. Lembramos, imaginação é a utilização do pensamento. Então, a imaginação é energia viva. Então, se nós passamos horas e horas imaginando coisas, essas coisas recebem de nós aquilo que nós temos. E nós temos o quê? Vitalidade. Nós temos energia. E elas acabam ficando vivas ao nosso redor, ficando vivas ao nosso redor, como o seu Osírio disse, prejudicando o nosso corpo físico, espiritual e mental. Mas vamos mais profundo nessa história para vocês entenderem o que acontece do outro lado. Nós achando que nada está acontecendo aqui e do outro lado a coisa fervendo para o nosso lado. Então nós dissemos assim, que nós gastamos tempos e tempos imaginando, julgando vitalidade naquele pensamento, julgando nossa energia naquele pensamento, e os pensamentos começam a se movimentar, né? Igual eu falei da maçã. A maçã fica girando aqui, mas acontece coisa pior ainda do que isso, né? Por isso que determinados pensamentos tiram nossa vitalidade, nossa energia e nos deixa até pregados ao chão, de prostrar. A força que tem o nosso pensamento, se tornando sim uma arma perigosa se mal usada, né? Inclusive pelos obsessores, né, das trevas, os nossos irmãos em desequilíbrio, que podem usar isso como uma arma, mas também nos intuindo na forma de amor, paz, esperança, confiança em Deus, pelos irmãos da espiritualidade. Mas basta que nós sintonizemos e podemos escolher essa sintonia. Repetindo, quando pensamos coisas, damos a essas coisas vitalidade, energia e movimento. Tá? Isso está no livro dos médiuns. Vocês já ouviram falar de forma pensamento? Alguém já ouviu falar em forma pensamento? Então você está com fome, não tem possibilidade de comer naquele momento. Alguém te convida para fazer um lanche e diz: vem aqui em casa, tem broa de fubá. Aquela broa que você gosta tanto. Imediatamente você imagina e você criou no seu campo mental uma broa de fubá, como você criou uma maçã. Agora eu vou dar um exemplo onde se torna ou pode se tornar uma coisa boa ou ruim. Se você pensa insistentemente numa pessoa com ideias de ódio, ou com ideias de desejo, ou com ideias de benevolência, você cria em torno de si, você plasma uma forma, pensamento, uma réplica dessa pessoa que você está pensando. E essa réplica vai te influenciar. Se uma pessoa que você odeia, se é uma pessoa que você odeia, você vai receber de volta o ódio que você dirigiu para essa pessoa. Então, cria uma outra figura do seu lado. E, de repente, quem olha do outro lado diz assim: o Renato está pensando no fulano, porque o fulano está do lado dele. Mas não é o espírito de fulano que está, não. É minha criação mental criou um corpo idêntico àquele corpo daquela pessoa que eu odeio. E ela fica lá do meu lado, me rodeando. Porque eu estou atraindo ela com o meu ódio. E fica aquela pessoa rodeando. E todo mundo fala assim: nossa, é um obsessor. Não é. Aquela pessoa não tem raciocínio, aquela pessoa não tem razão. Ela tem ódio. Ela foi alimentada por minha vitalidade. Ela foi alimentada por minhas energias. E ela se movimenta ao meu redor. E ela tanto mais fica forte, quanto mais eu alimento o meu ódio por aquela pessoa. E ela começa a entrar no meu campo energético, dizendo, às vezes, quando eu estou dormindo, quando eu acordo, eu vejo fulano do meu lado, e o fulano nem sabe que eu o odeio. Foi a forma, pensamento que eu criei dessa pessoa que está do meu lado.
E aí a gente entra em guerra, como se aquela pessoa estivesse do meu lado, e a pessoa não está do meu lado. Foi apenas uma forma de pensamento que eu criei para aquela pessoa estar do meu lado. Então, se uma pessoa que aí vem, você deu a ela vitalidade, é uma vida temporária, não é uma vida, tipo assim, não é um duplo etérico que nós estamos acostumados a pensar. É uma forma que você criou pelo pensamento, você deu a ela uma energia e ela é capaz de se movimentar em torno de você. Você vai se perturbar terrivelmente, porque essa forma de pensamento vai ser uma forma obsessiva na sua mente. Uma pessoa que você deseja, uma pessoa que você prende pelo ciúme, você cria ao seu lado uma duplicata dessa pessoa. E quanto mais você pensa nessa pessoa, mais vitalidade você dá a essa imagem, mais energia você gasta. Porque essa energia sai de onde? Do nosso fluido vital. Então, quando nós começamos, e a razão que o Emmanuel fala lá na página passada, o Emmanuel diz assim: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel. Resguardar os nossos pensamentos, se prevenir, permitindo que os nossos pensamentos se fixem em sentimentos de bondade, de benevolência. Nós que já sabemos da existência dos espíritos, que eles continuarão e nós retornaremos ao plano espiritual, que nós temos responsabilidade, né, por tudo aquilo que nós criamos, e muitas vezes, como Rosa diz, nós criamos nossos problemas, né? Às vezes até nos auto-obsidiando, porque muitas vezes não precisa de um obsessor estar do nosso lado. Nós somos o próprio criador dos nossos problemas. Nós somos os criadores das nossas próprias dificuldades. E elas ficam rondando. E nós temos que quebrar essa energia ao nosso redor. Porque muitas vezes foi o desespero, as criações mentais que levaram uma pessoa a desistir de viver. Foram as criações mentais que fizeram com que uma pessoa assassinasse outra pessoa. Foram as criações mentais que fizeram com que a gente julgasse uma energia muito negativa em outra pessoa, odiando, vingando, revoltando, chorando, ficando doente. Nós estamos com os nossos pensamentos. E como hoje o assunto é esperança, nós temos que ter o cuidado com os nossos pensamentos, porque é nele que nasce o desespero. E São Francisco disse: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Santo Agostinho fala que a esperança tem duas filhas muito lindas, a indignação e a coragem. E mesmo com isso, existem formas de indignação que nos ensinam a não aceitar as coisas como estão, ok. Mas que a indignação ela não pode partir para o lado negativo, ela tem que partir para o lado positivo. Você encontra a outra filha a filha da esperança, que é a coragem, porque nos ensina a mudar a situação. Então, vamos ter coragem em mudar o nosso quadro mental, ficar com um quadro mental aberto aos ensinamentos do Evangelho, às palavras consoladoras que nos chegam no dia a dia, dizendo a nós: crede em Deus, crede também em mim, diz Jesus, vinde a mim, vós que estáis aflitos, né? Quando ele chega e diz assim: amai o vosso inimigo, ele está dizendo de uma certa forma o seguinte: não crie formas, pensamentos negativas, porque esse inimigo vai ficar presente no seu pensamento o tempo inteiro e vai te desequilibrar e vai te levar à loucura, vai te levar à obsessão ou à auto-obsessão, né? Então, São Tomás de Aquino diz uma frase muito interessante: se o homem deve se apegar à esperança,
como o navio à âncora, há, entretanto, uma grande diferença entre âncora e esperança. A âncora está fixada abaixo, e a esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Tem como oposto, né, diz, o desespero, que é quando deixamos de confiar, de colocar as nossas confianças em Deus. A esperança não é uma prática. É a mesma coisa que nós conversamos semana passada. Eu nasci com esperança ou ela foi me ensinada? Não, a esperança não foi me ensinada. Nós nascemos com ela, está presente em nós espontaneamente. Não é produto de nossa vontade, não é produto de nossa razão, é um sentimento. Se nós falamos em esperança, devemos primeiro falar da fé. Fé é essa que alimenta a esperança, que nos faz seguir em frente, que nos faz querer melhor, que nos faz querer ter um futuro de luz, de sermos anjos um dia. Né? A fé é um sentimento que também nasce no indivíduo e pode ser ou cega ou raciocinada. Isso nós sabemos. Que a fé cega pode nos levar ao fanatismo, mas que somente a fé raciocinada apoia-se sobre fatos e a lógica. Então, eu trouxe aqui, né, eu fiz uma pesquisa, nós estamos terminando, nós precisamos terminar. Eu fiz uma pesquisa no Livro dos Espíritos, e o computador é bom por isso. Eu peguei um livro aliás, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e coloquei ali, procurar a palavra esperança no Evangelho segundo o Espiritismo. Deu 51 vezes, ou 50 vezes. Segundo a edição, né? Tem edições que estão 150, tem outras que tem 53 vezes a palavra esperança dita, né? Então, eu retirei algumas frases que falam sobre esperança, de lá, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo é o Consolador prometido que traz a todos nós a consolação pela fé, pela esperança. Pois nos dá a compreensão de onde viemos, para onde iremos e por que estamos na Terra. Poxa, eu, quando tinha e professava a fé católica, até os 20 e poucos anos, eu era católico, eu assim, mas eu não conseguia explicar essas perguntas, sabe? De onde viemos, para onde iremos, o que eu estou fazendo aqui? E foi aos 23 anos que, quando eu conheci o Espiritismo, das mãos do seu João, e ele me deu um livro, o Evangelho me deu um livro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu comecei a ler e comecei a entender o que é a resposta de onde eu vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. Mas também o Espiritismo só não explicou isso não, porque o Espiritismo traz para mim o seguinte: para todos os sofrimentos tem depois sempre uma palavra de esperança, né? Um conselho e conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. E o Espírito, no item 14, no item 10, diz assim: amai muito, a fim de ser desamados. E ele diz: estão próximos os tempos em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas de Dó. Nós não podemos alongar mais sobre os comentários, mas seria interessante nós pegarmos o livro do Evangelho e fazer uma consulta das palavras esperanças, da palavra esperança, que nós iríamos encontrar textos muito bonitos. Mas eu trouxe para finalizar uma mensagem, né? Entre muitas das mensagens de esperança,
Entre muitas mensagens de esperança, nós trouxemos uma de Meimei, né, escrita por Chico Xavier, e que se vocês consultarem no YouTube, vocês ouvirão com a própria voz do Chico Xavier, que está escrito assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, esquecendo-te, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E para finalizar, tipo assim, o título da nossa palestra de hoje é Nunca Perca as Esperanças. Meimei termina um texto dizendo, outro texto dizendo: sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Que assim seja. Meus irmãos, eu agradeço pela presença de vocês. Nós vamos fazer uma oração de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos nos reunido, em nome de Jesus, pedindo a Jesus por sua misericórdia, que Ele possa banhar nossos corações com a sua luz, com o seu amor, e nós possamos levar essa luz e esse amor a todos os nossos familiares, que as nossas casas sejam iluminadas por este amor divino que Jesus veio nos ensinar. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado. Dá licença que eu vou. Muito conforto, obrigado. Eu postei ela no Face, tá? Se vocês quiserem essa mensagem, ela está postada no Face do Núcleo. Tá bom? Um abraço para todos. Fiquem com Deus.